Me chama no final, cara. Boa noite a todos. Estamos aí. Instagram tá chamando a todo mundo aí para mais uma live de boas notícias. Hoje nós temos boas notícias para você. E daqui a pouco o pastor Rafael Blumer está chegando. Um abraço para Laurence. Deus te abençoe, meu santo. Lá de Morrinhos, Goiânia, amigo de faculdade. Pastor Jones, pastora Concita também já está aí na área. Daqui a pouquinho o pastor Rafael Blumen está aqui para a gente bater um papo sobre o reino de Deus entre nós. Tá passando muito na cara o que, rapaz? O pó não, é a iluminação que tá aqui em cima. Rafa chegou, vamos lá. Boa noite, Fabiano, Deus te abençoe. Fala, Rafa. Fala, Marcos. E aí, meu amigo? Como vai, meu pastor? Pastor Rafa, tudo bem? Tudo Isabela bom, chegando graças a aí. Deus. Todo mundo. Queremos dar boa noite a todo mundo aí que está entrando. Para nós é muita. Para mim é um prazer ter Rafael comigo aqui, pastor Rafael Blume. E a gente se conhece há alguns anos, né, Rafa? Já, sim, somos amigos aí há muito tempo, desde liderança de jovens, em igreja. Muita coisa já fizemos juntos aí, já inventamos, crescemos adolescentes liderando na igreja, estamos hoje pastoreando. Então é uma história cumprida juntos para o reino de Deus, né? Glória a Deus. E para mim é um motivo de grande alegria, porque a gente vai vendo o crescimento das pessoas durante a vida em si. E vendo um dos dons que Deus te deu, esse dom de ensino, de mestre, para mim, desfrutar desse dom é maravilhoso demais. E nessa noite a gente vai conversar sobre algo muito importante, até para a igreja nos nossos dias, que é o reino de Deus entre nós. E discernir isso, né? E saber o que é o reino de Deus de fato. E como no meio dessa quarentena, o reino de Deus está entre nós. No meio dessa pandemia, no meio dessa bagunça, Que boa desse notícia, né? caos, o reino de Deus está entre nós. Então, Rafa, boa noite. Você pode começar aí falando para a gente sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus e como ele está entre nós hoje. Pastor Marcos, é interessante porque esse período de pandemia, de coronavírus, né? Uma das grandes perguntas que se fazem em todo lugar é: agora vai chegar o reino de Deus. Agora chegou, vai chegar o tempo prometido. E a gente, às vezes, nessas expressões, e é lógico, eu entendo que há um dia onde o reino de Deus vai chegar numa plenitude, mas isso revela, às vezes, uma falta de entendimento do que o reino de Deus já é entre nós. O que nós, como povo de Deus, já experimentamos hoje. Porque, Marcos, eu vou devagarzinho, porque eu quero começar essa história entendendo até o que significava o reino de Deus e o que quando os apóstolos falaram sobre o reino de Deus, quando Cristo falou sobre o reino de Deus, o que ele estava falando. Porque, e a perspectiva dos apóstolos estava muito ligada ao judaísmo do segundo tempo. Havia já uma expectativa escatológica naquela época. Havia um movimento escatológico no primeiro século muito forte, uma expectativa de que o Messias estava por vir. Alguns movimentos foram muito fortes, inclusive, naquela época. A própria comunidade de Qumran tinha acreditavam que estavam experimentando a chegada do reino de Deus. Os herodianos, os macabeus, poucas décadas atrás, havia uma efervescência escatológica a respeito da chegada do reino. Mas a grande pergunta, pastor Marcos, é como o próprio povo judeu, como a mentalidade apostólica, como aquele mundo onde Cristo está envolvido, entendia o reino de Deus e o que isso nos explica hoje, seu reino de Deus. E, pastor Marcos, tudo começa porque na mente, por exemplo, do apóstolo Paulo, havia, que é
que está muito ligada à teologia do segundo tempo, desse período ali, nas vésperas do nascimento de Jesus, duas coisas principais. Primeiro, a ideia da criação. Quando Deus criou o mundo, para a gente entender o reino de Deus, tem que entender a criação. Quando Deus criou o mundo, ele cria o universo e ele cria o Éden. E o Éden, ele era o lugar onde o homem ele foi criado como o ápice dessa criação para ser a imagem de Deus, para espelhar a imagem de Deus na terra. Para que quando a criação, os outros seres, as outras criaturas olhassem para o homem, eles olhassem a glória de Deus. E também ficou responsável o homem dominar, administrar, governar a terra. Deus já colocou o homem lá no Éden com o objetivo de reinar sobre a terra. Esse era o alvo do ser humano, sempre foi o nosso propósito. E a gente precisava desenvolver a terra, guardar a terra, proteger a terra. Deus nos criou para reinar conforme a sua vontade. Mas acontece um problema no processo. Não vou entrar muito na questão da natureza, de onde veio esse problema, mas acontece a entrada do pecado. O homem, ele então desobedece a Deus, ele cai no canto da serpente e resolve, em vez de obedecer à voz de Deus, ele resolve obedecer à voz da serpente. E ser guiado pela sua própria percepção do bom e do mal, do certo e do errado, em vez de depender de Deus. E aí entra o pecado no mundo, o homem é expulso do paraíso, e ainda que a natureza e a imagem de Deus e a nossa responsabilidade de reinar ainda está na natureza do homem, mas ele perde essa capacidade. A natureza, ela é corrompida. E aí, minha flor, a natureza do homem é corrompida. E aí a gente conhece a história toda, até que o homem vai se tornando cada vez pior, ao ponto que Deus precisa mandar o dilúvio, Deus precisa desfazer a Torre de Babel, e levanta em Abraão um novo começo. Ele diz, não, vou começar a levantar um povo pelo qual eu vou estabelecer o meu reino na terra. E ele começa Abraão vem com a esperança de ser uma semente, de que o reino de Deus iria abençoar. A partir de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. A partir da descendência de Abraão, vem Moisés lá na frente. Deus entrega a lei, Deus se revela para o povo, Deus dá o seu templo. O templo ali era como um protótipo do Éden de novo, Deus habitando no meio do povo. E ali, quando ele dá o templo, Deus habitando no meio do povo, ele dá depois com o próprio decorrer da história, ele levanta os reis, e qual Davi é o símbolo do rei, que é um símbolo messiânico do reino, do reinado de Deus sobre a terra. Agora, existe o reino novamente estabelecido, a partir de um povo escolhido, que tinha a lei de Deus, para trazer o reino de Deus na terra mais uma vez. Mas só que mais uma vez, Marcos, o que acontece? O homem fracassa mais uma vez. O homem, esse plano de Deus feito pelo homem, não quer dizer que o plano de Deus errou, mas o homem, ele não consegue pela sua própria força cumprir o seu projeto, lá por causa do pecado que vem no Éden. Isso vai se estendendo ao ponto de que, por causa do pecado, Deus, ele cumpre Deuteronômio 22 e o povo, então, é levado cativo para a Síria, para a Babilônia, e eles começam a influenciar as nações ali, mas como um povo dominado, e não tinha mais reino, não tinha mais rei, aquele povo não tinha mais o templo, e todas aquelas verdades muito fortes foram arrasadas para o povo de Israel. Eles precisam repensar a própria teologia, a própria maneira de se relacionar com Deus. E aí, nessa hora que as expectativas escatológicas, não é escatologia nossa, não, cristã, o que a gente chama, a escatologia judaica, começa a ter uma efervescência. O reino de Deus vai chegar. O templo foi reconstruído e muitos movimentos de purificação, porque eles acreditavam, por exemplo, como os fariseus, que se eles se purificassem, aquela maldição de Deuteronômio 28, que era ser levado exilado, ia ter fim.
E Deus ia resolver esse problema enviando o reino de Deus. Mas a expectativa, Marcos, que é o grande especial aqui, que eu queria que a gente depois fosse pensando junto, é que expectativa era essa? A gente fica limitando a ideia e sempre diz assim, não, que os judeus esperavam Jesus um rei político, militar, que ia pegar uma espada. E isso é uma verdade, mas essa verdade é parcial, Marcos. Presta atenção. É parcial. Porque quando a gente pega todo um quebra-cabeça teológico, da teologia do Segundo Templo, onde eles tinham os profetas, onde eles tinham Daniel, onde eles tinham Isaías, eles tinham Ezequiel nas mãos, mas eles também tinham Baruque, eles também tinham Enoque, outros documentos ali que foram construídos na teologia do Segundo Templo. É interessante que os profetas falavam, sim, que viria um novo Messias, um novo rei, um novo reino, mas o reino desse Messias que eles entendiam, essa escatologia, os fariseus acreditavam, por exemplo, fica claro até nos evangelhos, na ressurreição. Eles acreditavam que chegaria, não era só um reino físico, mas era um novo tempo, pastor Marcos, onde Deus iria ressuscitar os mortos, onde Deus iria mudar a natureza. O homem não seria mais o mesmo. Na própria escatologia judaica, o que dizia Jeremias? Que Deus ia tirar do coração de pedra e ia colocar um coração de carne. E que a lei não seria mais externa, mas haveria um grande derramado espírito e a lei seria derramada no coração dos homens. Havia uma expectativa de que a terra e os homens seriam totalmente renovados. E nessa expectativa, que ao mesmo tempo que alguns lugares falam do Filho de Deus, de um rei, de um descendente de Davi, ao mesmo tempo nas profecias falavam que ele seria o próprio Deus. Que o próprio Deus viria nessa época, que o próprio Deus se manifestaria. Então eles tinham expectativas de um novo tempo, eles tinham expectativa de um avivamento espiritual para essa era, tanto que se falava, a terra será cheia do Espírito, como as águas do mar. Joel, o próprio Pedro fala de Joel, que Joel diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e os vossos velhos teriam visões, que os vossos jovens profetizariam, não era? Havia uma expectativa ao longo dos profetas que haveria um grande derramado do Espírito Santo, que haveria uma grande transformação, onde o homem caído lá do Éden, ele seria totalmente renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a terra, então, seria renovada. Quando a gente pega as expectativas do reino, lá, a gente vê que toda desarmonia que chega lá no Éden, nas expectativas messiânicas, elas vão se tornando em harmonias. A própria natureza, os animais, a terra. Então, o que eles esperavam? A chegada de um Messias, o derramamento do Espírito Santo, a chegada do reino, e um novo tempo. Quando Jesus começa a falar, e que Marcos capítulo 1, ele começa a dizer logo ali pelo versículo 14, o reino de Deus é chegado, essa era a pregação de Jesus. Ele não falava o reino de Deus vai chegar. Ele falava o reino de Deus é chegado. Está próximo o reino de Deus. O que Jesus estava falando? E como é que os apóstolos, e como é que o apóstolo Paulo entende isso? E é interessante por exemplo, que essa palavra Egken, o reino de Deus já chegou. Na verdade, o reino de Deus já estava ali. Isso com certeza gerava muita expectativa no povo, e gerava porque vinha na pregação tanto de João Batista quanto do próprio Jesus, né? Exatamente. Essa era a ideia. A ideia escatológica de Jesus e de Paulo não era que o reino de Deus era um reino futuro. A expectativa deles é que o reino de Deus estava entrando na terra. Exatamente. E aí, o rei chega com Jesus. E é interessante, eu vou parar para quando a gente fala que o rei chega, e essa é a ideia, fazer alguma... A gente tem quantos minutos aqui, Marcos, para conversar sobre esse assunto? Só para eu saber o quão... A gente tem 11 horas, né? São 1 hora de live antes de cair. Tá, beleza. Mas como tem tanta sabedoria e a unção tá fluindo, meu irmão, se cair, a gente volta. Né? Não, mas... Perguntas também, Varão. Tá, não vou precisar de 1 hora, não. Mas só a ideia
de que Jesus como rei, a gente sempre acha, quando fala assim, o apóstolo Paulo sempre falava assim, o Senhor Jesus Cristo, não é? E a gente sempre acha que Senhor é porque, ou aquela, tipo porque se trata com respeito, né? Ah, o Senhor é mais velho, ele é... Maria Cristo, o filho de Maria Cristo é Jesus Cristo, alguma coisa assim. Mas, na verdade, as duas palavras, tanto Senhor como Cristo, elas têm uma conotação real, tanto da realeza romana quanto da realeza judaica, porque a palavra Cristo, que é Messias, que é ungido, que é a palavra traduzida de Messias do Antigo Testamento, ela traz essa ideia de que Jesus é o rei de Israel que chegou. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o descendente de Davi, ele é a semente de Abraão, ele é o rei que chegou. Essa era a ideia, quando a gente fala Jesus Cristo. E é interessante esse contexto, esse pano de fundo, essa realidade, né, de como isso era falado e como essas expressões eram usadas. Isso é muito importante para entender o contexto, porque Jesus, até então, era um homem comum. Um homem comum. Era um homem, aos olhos naturais, natural, sem beleza, sem formosura, sem nada que o diferenciasse dos outros, né? E é isso que cria essa dificuldade do povo de Israel, da expectativa messiânica que Israel tinha. É difícil, é verdade, era para eles, inclusive, difícil de perceber a messianidade de Jesus. E é interessante que, ao mesmo tempo que eles estão lá, o rei, que é o Messias, mas que não é um rei com palácio, com um exército, não é com esse poder. E eu já vou falar sobre esse poder novo que desse rei. É interessante, vou chegar lá já. Mas, ao mesmo tempo, ele é o Senhor. E a palavra Senhor é Curios, que é a ideia, que é a palavra usada por imperador romano. Ele era o Curios romano. Por exemplo, Nero, o Cláudio, eles eram o Curios romano. E ele Por isso que agora... a fúria, né? Exatamente. O povo de Deus entendia. Olha como a chegada do reino de Deus, no pensamento da igreja primitiva, ela era revolucionária, ela era subversiva. Significa nós estamos agora debaixo de um Curios que não é o romano. É um Curios novo, Curios que nasceu, um filho de Deus que nasceu. Até porque o Curios romano, depois de César, os filhos dos imperadores romanos eram considerados filhos de Deus. Agora, um novo Curios, que é um filho de Deus, que é o Messias judeu, que veio para trazer um reino sobre toda a terra. Essa era a expectativa que eles tinham. Que ameaça, né? E era uma ameaça, tanto que declarar Curios Christos, Messias, né? Curios Jesus Christos, que na verdade, essas três palavras, elas eram um problema. Era um problema que desafiava tanto Israel quanto desafiava o Império Romano. Mas tem uma aplicação prática que eu quero fazer aqui, sabe o que é? A gente vive uma geração, pastor Marcos, que a gente trata Jesus como se sem perceber, sem a reverência devida. Jesus, ele não é só... A gente, é o meu Salvador, ele me livrou dos meus pecados, ele morreu com um sacrifício substitutivo pelo meu pecado. Ele é muito mais do que isso. Ele é o Rei, Messias e Senhor que venceu toda a maldade, o mal e o pecado e o diabo naquela cruz. E quando eu me rendo a Jesus, eu não estou me rendendo ao Papai Noel, a um bonzinho, eu estou me rendendo a um rei. Aceitar Jesus é se submeter ao reinado do Curios Christos Jesus. Ele agora reina sobre a minha vida. Isso é muito interessante hoje, na geração de hoje. Nós temos que compreender essa realidade espiritual. A palavra do Senhor é bem clara. É todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus. Senhor fala de senhorio, né?
fala daquele que nós devemos reverência. E muita gente confunde a reverência com religiosidade. Existe um movimento antirreligioso, entre aspas, que tem trazido muitas vezes essa perda da reverência devida que nós devemos ter e do entendimento que nós somos filhos, mas nós somos servos. E isso é muito importante. Tem uma ilustração que eu gosto de usar, aquela da rainha Esté, para a gente entender como era a relação. Ela era a esposa do rei. Na verdade, era a esposa do rei. E ela precisava entrar na presença do rei, mesmo sendo esposa íntima dele. Exato. Mas ela temia entrar na presença do rei. É isso que a gente às vezes, até nós adoradores, a gente às vezes, eu quero cheirar teu cabelo, eu quero morder o dedo do teu pé e te lamber. Opa, tudo bem, nós estamos íntimos de Deus, mas ele é o rei. E a gente adora o rei com obediência. Quando alguém de Israel recebia uma palavra do Curios, por exemplo, romano, ele entendia que ele era obrigado a obedecer ou estava correndo risco de vida. É isso que eles entendiam sobre obediência. Mas continuando a história do reino, para a gente chegar no reino, chega até nós. Agora Cristo vem, e quando Cristo vem, volta para aquela ideia, é muito mais do que uma troca expiatória. Cristo morrendo no seu lugar, mas ele quando Cristo, o rei vem, olha uma interessante sobre o rei. Às vezes a gente não consegue entender. Assim que Jesus começa o ministério dele, acontece como? Ele é batizado por João Batista. E vem uma voz dos céus, tá? O meu amigo teólogo, estudioso, super estudioso lá da igreja, Henrique Branco, aqui colocando aqui as palavras do grego, né, que a gente estava trabalhando. E a ideia de Cristo, quando ele vai começar o trabalho dele, em qualquer dos evangelhos, mas, por exemplo, de Marcos, ele é batizado por João Batista, vem a voz do céu e diz: "Eis o meu filho amado". E, às vezes, alguns detalhes. A gente sempre, por causa da teologia sistemática, por causa das confissões da cristandade, a gente já, quando fala assim, é filho de Deus, a gente pensa logo na trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, quer dizer que ele é totalmente Pai. Mas a ideia de filho de Deus no Antigo Testamento, e sim, Jesus é filho de Deus, é da natureza de Deus, eu não estou discutindo isso, mas a ideia de filho de Deus no Antigo Testamento, ela era associada ao Messias, aos reis. Davi era chamado de filho de Deus, por exemplo, nos Salmos. Davi era chamado de filho de Deus na literatura profética, Isaías, Ezequiel. Aí, quando diz Jesus é o Filho de Deus, a ideia é ele é o Messias que chegou. Exatamente. Mas a ideia do Filho de Deus, lógico, também está ligado à ideia da natureza divina dele. Mas aí, o que acontece? Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele é levado para o Espírito, para o deserto. Não é isso, pastor Marcos? Exatamente. Sabe o que está acontecendo? É interessante para a gente entender essa chegada do reino. O que acontecia? Quem assiste filme no Netflix, eu sei que vocês assistem filme no Netflix, e agora, na quarentena, tá todo mundo, inclusive, mais do que nunca, assistindo. Inclusive, tem umas séries interessantes para a gente estudar contexto histórico da Bíblia, uma série Roma. Mas quando a gente vai para aqueles filmes, por exemplo, medievais, a gente sabe que quando vem dois grandes exércitos, ou até mesmo para quem assiste filmes mitológicos como Senhor dos Anéis e tal, quando chega dois grandes exércitos, a primeira coisa que acontece, e assim acontecia nas grandes guerras da antiguidade, os dois reis se encontravam. E uma possibilidade para que não morresse muitas pessoas é que se levantava guerreiros representantes. Então, o rei pegava o cavalo dele, ia tentar negociar, dizer: olha, se renda, se entregue, o meu exército é maior do que o seu, não perca muitas vidas. A gente vê muitas vezes esse diálogo entre os reis ou representantes acontecendo. E é o mensageiro. Exatamente, antes das grandes guerras. Se não tivesse um acordo, uma rendição ali, então os exércitos se enfrentavam. Na verdade, a figura daquele encontro, daquela tentação do deserto, é como se fosse naquele momento onde os exércitos se encontram, Jesus está chegando, o Messias,
implantar o reino de Deus, ele vai até o imperador, o império das trevas, e vai dizer, eu vim te avisar que o teu império vai cair, te rende. É o que ele está fazendo. Por isso que o próprio Deus manda ele para o deserto. Ali era uma figura muito comum das guerras antigas, quando o confronto dos reis, o diálogo dos reis. E ali, o que o imperador das trevas tenta fazer? Tenta trazer Jesus para o lado dele. Olha, vem se juntar comigo. Eu tenho um caminho mais fácil. Olha a ousadia. Ali entra para aquele momento de negociação. E no final Jesus diz, opa, não, eu não tenho acordo contigo. E ali dá início à grande guerra. Você está entendendo? Tanto que quando termina Marcos, esse confronto, Jesus chama os primeiros discípulos, capítulo 1, acho que ali pelo verso 16, e logo depois ele vai pregar numa sinagoga. E quando ele está pregando a palavra na sinagoga, o que acontece? Um homem cai endemoniado. A palavra de Jesus começa a desfazer as obras das trevas. O reino de Deus chegou e o diabo começou a cair. Aí começa a intervenção do reino que é celestial, do reino espiritual, que Jesus inaugura, que traz e começa a impactar a realidade terrena. O céu entra na terra. Literalmente. Exatamente. Quando a gente diz que o reino de Deus entrou, significa que o céu está infundindo na terra. Quando a gente ora o Pai Nosso, para a gente entender o reino de Deus, a melhor explicação que eu gosto de dar é até uma ilustração. É quando a gente pega o Pai Nosso, a gente ora a oração do reino de Deus. A gente diz assim, seja feita venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Quando Jesus veio, a vontade de Deus que era feito nos céus, ela começa a entrar na terra. Amém. E por isso que os efeitos da queda do Éden, com Éden, vou voltar de novo para o Éden, porque isso fazia parte da mentalidade da teologia daquela época, ou a teologia judaica do segundo tempo. Era a ideia muito forte de aliança e da criação. Era Deus criou e ele era fiel à sua aliança. E a ideia da criação é que com o pecado começou a haver uma série de desarmonias na terra. Mas o homem entrou em desarmonia com Deus, foi expulso do paraíso. O homem começa a entrar em desarmonia com o próprio homem, o homem que tinha sido feito para ser a imagem, carne das minhas carnes, osso dos meus ossos, total harmonia entre a humanidade, ali entre Adão e Eva. Agora, o teu desejo será contra o teu marido e ele te dominará. Agora entra em desarmonia. O homem começa a entrar em desarmonia com o próprio eu. Ele começa a sentir vergonha, se esconde. Ele se sente vergonha de Deus, ele sente vergonha da própria mulher e se esconde, se percebe nu. Então as desarmonias começam a entrar na terra e entram as doenças, entram as dores, entram o suor pelo trabalho. Quando o céu começa a entrar na terra, começam a vir as curas, começam a acontecer os milagres, começam a acontecer as conversões, os arrependimentos, a vontade de Deus começa a desfazer os problemas que o pecado criou. O reino de Deus entrou. As leis naturais começam a ser quebradas. As leis físicas, a questão do poder da palavra. Né? O Messias ele vem com tanta força, mas o que ele usa é o que o próprio Deus usou lá no início. Haja. Ou seja, aquilo que Jesus começava a ensinar para os discípulos, ele ensinava, ele agia, ele tocava, ele fazia milagres, mas ele liberava palavras, tanto no ensino, quanto para trazer esse reino e estabelecer reino na terra. E é engraçado, é interessante estar falando, porque o instrumento que fazia implantar o reino de Deus na terra no ministério de Jesus era a pregação da palavra. E o melhor exemplo foi aquele que eu dei. Ele começou a pregar a palavra na sinagoga e dentro da sinagoga caiu um homem endemoniado, porque é a palavra de Deus que liberta. Era Jesus sendo a própria palavra e pregando a palavra de Deus nessa grande, desfazendo as obras da maldade e do pecado na terra. Mas aí ele avança. Então, o reino de Deus chega na terra em Jesus e o rei chega, com ele chega o reino. E agora começa a haver uma reversão das desarmonias que o pecado trouxe no Éden. E com esse avanço do reino de Deus na terra, pastor Marcos, ele
todo o mal, é isso que... Ele agora... Eu preciso fazer uma pausa aqui para entender. Jesus, ele é o grande representante de Israel. Nele, todas aquelas profecias falando que Israel ia ser luz para o mundo, que Israel ia ser o reino onde o reino de Deus ia dominar sobre toda a terra. Agora há um representante que é capaz de cumprir todas as promessas que haviam sido feitas. Tudo que não foi possível fazer em Abraão, em Moisés, em Davi ou em Salomão, nada que era possível, porque Israel não tinha em si mesmo, mas todas aquelas promessas, Jesus não é um plano B. Todas aquelas promessas só pavimentavam a chegada do verdadeiro, que é o Messias, que é o verdadeiro rei, que é Cristo. E é interessante. Agora Israel cumpria o seu papel de ser reino e sacerdote para as nações e de trazer a redenção sobre toda a terra. Não é só sobre Israel, é bênção para as nações. Nele, todas as nações seriam abençoadas. E esse rei, pastor Rafa, ele tem legitimidade porque ele nasce como nenhum ser humano nasceu. Esse rei tem legitimidade porque ele veio com essa missão. Ele veio enviado com esse propósito. E ele, no corpo humano, no corpo mortal dele, ele vence o mundo, ele vence Satanás, ele vence o pecado, ele vence o mundo, ele tem toda essa legalidade para que ele possa, de fato, inaugurar esse novo tempo, esse tempo dessa nova aliança, que é essa era do reino espiritual na Terra. Amém. É isso que é o evangelho. É a grande vitória de Cristo. Nós temos o Cristo vitorioso. Amém. E com esse Cristo vitorioso, a beleza dessa história do reino, que agora nós temos o rei, o grande Messias, o prometido. Tem um detalhe, antes da gente chegar na cruz, que todo o mal da terra, quando Jesus entra, começa essa batalha, segundo contam os evangelistas, e percebe que há uma grande batalha cósmica ali. Há uma batalha contra o pecado, onde Jesus ele é totalmente santo e vence. Há uma batalha contra o mal do mundo, ou seja, há um império de todo mundo se voltando contra Cristo. Roma contra Cristo, as lideranças de Herodes, ali representando os reis do mundo, porque Roma era o reino do mundo, se levantando contra o Messias. O próprio povo de Deus, havia todo um levante do mal de Satanás, dos reis da terra e do pecado, se juntando contra o próprio Cristo. E ele trava ao longo da sua história essa grande batalha. E quando ele vai aproximando para a cruz, é como se em Cristo essa grande batalha encontrasse um epicentro. Essa luta do pecado, dos reinos do mundo, de Satanás, elas se concentram até ao ponto de que essa batalha é levada para a cruz. E na cruz e na ressurreição, Jesus vence totalmente os reinos do mundo, que o levaram para a cruz para o destruir, ele vence o pecado, sendo alguém que é o representante de Israel sem pecado e vence e cumpre a lei e é o cumprimento da lei. E ele vence a Satanás, desfazendo o império das trevas. Ele é o grande vencedor ali na cruz. E ali, o reino de Deus se torna realidade na terra. Jesus, o vencedor. E agora vai chegar, Marcos, numa parte que tem a ver com a gente, o tema. Com a igreja. Na verdade, esse só foi o preâmbulo do que a gente vai falar. Só o pano de fundo, para construir, para começar. Deixa Deus continuar te usando, vai lá. Quando chega em Atos, Atos capítulo 1, no versículo 1 em diante, ele diz assim, eu vos escrevi em primeira carta, ao Teófilo, aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. A ideia de começou é porque se ele começou em Lucas, por exemplo, porque Lucas escreveu uma obra de 2 livros, né? Uhum. Ele começou, o que Jesus começou a fazer em Lucas, a ideia é que ele continua a fazer em Atos. Vamos lá para onde a gente está chegando. E ele vai continuar a fazer, mas ele faz como? Ele faz levantando a igreja.
E dizendo, não muito depois desses dias, batizarei vocês, eu derramarei sobre vocês o Espírito Santo. Diz, a obra de Cristo não acabou quando ele morreu na cruz, ressuscitou e agora está sentado à direita do Deus Pai, sendo assunto. A obra de Cristo continua. Mas ela continua onde? Ela continua, segundo Atos, agora, o reino de Deus ele é estabelecido na terra a partir do trabalho da igreja. Mas olha, presta atenção. O que ele diz? Olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não é isso? O que ele está dizendo aqui? Havia expectativa messiânica para Israel de que haveria um Messias, esse Messias chegou, Jesus. Haveria um reino, e esse reino chegou com Jesus. E ele venceu o diabo, o pecado e os reinos do mundo. E haveria um grande avivamento profetizado por Joel, Ezequiel, Isaías. E agora chega esse momento do grande avivamento, onde o Espírito Santo é derramado. E ali, quando o Espírito Santo é derramado na igreja, em Pentecostes, está acontecendo algo muito esperado por Israel. Entende uma coisa, quando Paulo ele percebe, e ele que era um judeu zeloso, quando ele percebe, opa, tem um Messias e um rei, e tem um avivamento do Espírito, cai a ficha para ele. Ele diz, epa, o reino de Deus chegou. É isso que entendia a cabeça de Paulo. O reino de Deus chegou. As promessas escatológicas. Aí fala assim, mas tem que ser Israel. Sim, Jesus era judeu, era o Messias de Israel, e aconteceu em Jerusalém, o início da igreja. Todas aquelas promessas estavam se cumprindo. O reino de Deus estava infundindo, e agora ela começa a avançar na terra a partir de quem? Da igreja. Aí, eu quero trazer para os dias de hoje. Eu sei que a gente vai chegar lá, mas esse entendimento do reino de Deus chegou a partir do Atos, da descida do Espírito Santo, dessa compreensão que Paulo teve, e para mim, ele foi dos apóstolos aquele que caiu a ficha mais rápido, e todo o conhecimento que ele acumulou durante a vida toda, depois do encontro e do revestimento do Espírito Santo, isso ficou claro, porque ele escreveu um texto do Novo Testamento, mas ficou claro no posicionamento dele. Ele vivia como Jesus fosse voltar já. Exatamente. Ele pregava como se as coisas fossem acontecer. Ele vivia a expectativa bem clara, bem nítida, já da volta de Cristo. E isso é tão maravilhoso, porque por muito tempo, ou talvez até na nossa geração, nesse tempo, muitas pessoas estão dormindo para isso. E perdeu essa questão da expectativa viva, dessa espera e da ação da igreja em si, enquanto espera, como Paulo esperava e viveu daquela forma, se desgastou, se entregou, mergulhou para viver e fazer a obra, para estabelecer o reino. Eu vejo assim, eu não sei, eu queria até o teu ponto de vista. Não, perfeito. Porque, hoje, na verdade, a maneira de Paulo entender o que estava acontecendo era numa escatologia. Ela era uma escatologia realizada, mas ainda não completa. Era a ideia do já, mas ainda não. O reino de Deus chegou, mas não na sua completude. O reino de Deus chegou, mas em breve haverá a plenitude desse reino na terra. Essa era a ideia de Paulo quando a gente lê os seus documentos, né? Ele sabia, o rei chegou, o reino chegou, mas esse reino agora vai passar a avançar. É isso que Lucas está dizendo. Jerusalém, Samaria, Judéia, até os... Entra um processo de expansão, tanto na terra quanto no tempo. E esse processo de expansão, ele vai avançar até as profecias de Jesus, quando Jesus diz assim, é necessário que o evangelho seja pregado em todo o mundo para que eu volte. Então, o reino começa a avançar, e quando esse reino avança pela pregação do evangelho de Deus, ele vai preparando a chegada de quando Jesus volta, agora volta como juiz, para desfazer totalmente o mal na terra, e a gente experimentar a grande vitória final, onde, quando Jesus voltar, todos os crentes ressuscitarão, os mortos ressuscitarão primeiro, nós
que estivermos vivos, seremos transformados. E vamos viver numa esperança, numa terra que agora não é mais essa terra passa a viver uma nova terra, uma terra renovada, que é um novo céu e uma nova terra, de uma noiva, Nova Jerusalém que desce do céu. E muita gente acha que vai viver essa plenitude do reino nos céus, onde a gente vai morrer e vai para o céu. Não, o céu é na terra. É o céu desce para a terra. O céu já começou a descer na terra, na pessoa do Espírito Santo, mas lá na frente, o céu vai descer. E a terra e o céu vão se tornar um lugar só. Essa descer é uma expressão, porque a gente não sabe bem essa ideia de cima, de baixo, mas o céu e a terra vão se ligar. E agora nós vamos viver numa terra, num Éden urbanizado. No Éden, que antes era um jardim, e agora o Éden ele é uma grande cidade. Sem o pecado, sem o mal, onde o povo que tinha livre-arbítrio agora vive sem pecado por ter escolhido a Deus, pelo poder do Espírito Santo, vivendo na presença dele, no mundo perfeito no futuro. Mas isso é maravilhoso demais. Eu queria trazer uma coisa também, e a gente precisa, mesmo no meio do mundo que ainda tem mal, ainda tem coronavírus, ainda tem assalto, ainda tem maldade, ainda tem pecado, porque nós vivemos nessa época do já e ainda não. E eu quero falar um pouco mais sobre o já ainda, que mesmo que a gente ainda lute com o pecado, com o mal, com Satanás, com os governos malignos, que a gente às vezes percebe isso, até nessa época com clareza, tanto zum de lá, de cá, da China, dos Estados Unidos, do Brasil, é tanta coisa lutando contra isso, mas é interessante, pastor Marco, que há uma esperança. Há uma esperança. Melhor, se existe alguém que lida bem com o problema no mal do mundo, é o cristianismo. Porque para nós, a gente não acha que está no caos. A gente sabe que está numa história. E essa história vai nos levar a um mundo sem pecado, sem mal, sem sofrimento, sem dor. Vai viver um mundo perfeito no futuro. Essa é a nossa grande esperança. Aí, pastor Rafa, é interessante falar que no meio dessa tribulação, no meio dessa crise, dessa pandemia, nós não estamos em crise, porque estamos em Cristo, nós temos essa consciência espiritual, porque aqueles que nasceram de Deus, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, aquele que faz parte desse reino, aquele que entende essa paternidade dos céus, ele tem essa viva esperança. Mas o evangelho hoje, muitas vezes, é um evangelho de líquido, é um evangelho que vem de muita facilidade e esquece um pouco da cruz. Uhum. Jesus, ele não mudou, ele continua falando, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O reinado de Cristo em nós passa necessariamente por essa vida de cruz, não uma vida de cruz reclamando, porque tá chato, tá pesado a cruz, não, mas entendendo a cruz como realidade, essa nova realidade, dessa nova aliança, desse novo reino, né? Uma marca muito, muito forte disso. E isso é importante, falar que os cristãos de hoje, nós temos que sim, se possível, dar a vida por Cristo Jesus. Nós não passamos por perseguição, Rafa. Nós não sabemos o que é ser uma igreja perseguida. Tu sabe, porque tu participa até a nível mundial de uma organização, que daqui a pouco você vai falar, que você lida com cristãos perseguidos. Você conhece pessoas que vivem, que são missionários aí a nível mundial, que precisam, né, muitas vezes, esconder a sua identidade para não ser morto. E hoje nós estamos no Brasil sem perseguição. Agora a única perseguição que nós temos é do vírus, mas isso aí praticamente perto da realidade da igreja perseguida não é nada. E o que nós temos feito? De que forma a igreja no Brasil, nós mesmos temos lidado com o dia a dia, com o tempo que é nos dado, com as oportunidades que nos são franqueadas. Essa situação desse reinado que começa em nós, dentro de nós, o nosso coração, que tem que ser
colocado para fora, porque a igreja é chamar para fora, a igreja é colocar Jesus Cristo na rua. Né? Então, isso é muito importante, e é muito importante que nós pensemos hoje em nossas vidas mesmo. Como é que eu posso estabelecer esse reinado de Deus a partir de mim, da minha casa, da minha família, da minha comunidade, da minha igreja, para que eu possa impactar a sociedade hoje? E é interessante, porque sabe o que acontece? Voltando agora na igreja do que já ainda não, a gente falou um pouco do ainda não, é voltar para o já agora, sabe? Porque muita gente não entende que já está no reino de Deus. E o que significa essa verdade para nós? Sabe o que significa? Significa assim, olha a verdade, pastor Marcos. O que Paulo entendia quando Lucas, que era discípulo de Paulo, estava escrevendo ali Atos, talvez você entender por que eu estou dizendo isso, porque Marcos é considerado alguém que ele escreve as memórias de Pedro, e por isso é o endosso para ele ter um evangelho, apesar de não ser apóstolo, e Lucas as memórias de Paulo, né? A mentalidade de Paulo nas suas cartas, e ali em Lucas, a mentalidade de Lucas, quando ele está dizendo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo é derramado, e a vida, por exemplo, de Pedro é totalmente transformada. A vida de Paulo, quando ele tem a visão de Cristo no caminho de Damasco, depois o encontro com Ananias, a vida dele é totalmente transformada. É que quando o Espírito, quando nós temos uma experiência de conversão, e quando o Espírito Santo habita em nós, o reino de Deus chega na nossa vida, é tirado de nós o coração de pedra, é colocado, as profecias de Isaías se cumprem em nós, a lei de Deus é escrita no nosso coração, ao ponto que o apóstolo Paulo, naquela discussão sobre a lei da carne e a lei do espírito, ele vai dizer que como é que a gente vive a vontade de Deus? A gente vive a vontade de Deus hoje, participando do reino de Deus pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é pela força, não é pela minha capacidade religiosa, mas você, quando entra no reino, você nasce de novo. E a gente não fala que a terra vai nascer de novo e que vai tudo mudar. Isso já aconteceu em nós. Você que já está em Cristo, você nasceu de novo. E eu não estou falando só de uma perspectiva teológica, de uma confissão teológica. Nós somos a habitação, templo de Deus. O Espírito nos transformou e nos trouxe para uma realidade. Nós, cristãos, já estamos vivendo hoje num ambiente entre o céu e a terra. É isso. Porque o próprio Deus habita em nós. E agora, temos livre acesso ao céu. Amém. Livre acesso à presença de Deus. Andamos no céu e com o céu aonde estamos. Não é à toa que Paulo diz: já estamos assentados com Cristo. A nossa posição já é essa, nos lugares celestiais, capítulo 3, de 1 a 3. Nós já estamos vivendo nessa dimensão entre o céu e a terra. Ainda não completa, como será um dia lá, Apocalipse 20, 21, 22. Mas já estamos... a terra toda não vive. Olha, Marcos, eu vou dizer agora. A terra toda não vive. Mas nós já vivemos a dimensão do reino de Deus na terra. Nós sim, nós já temos livre acesso à presença de Deus, nós já somos templo de Deus, nós já temos intimidade com o Espírito, nós já vivemos no poder do Espírito, e ainda mais nós recebemos essa missão de fazer com que essa realidade avance sobre a terra. E aí tem várias coisas interessantes quando a gente entende que o reino de Deus está avançando na nossa vida, e que a justiça de Deus está vindo para desfazer as obras dos governos do mundo, maldosos, do pecado e de Satanás, é que quando a gente implantando o reino de Deus, pastor Marcos, o mundo vai sendo transformado. A nossa família vai sendo transformada para o padrão do céu. Talvez os nossos negócios vão sendo transformados. Falo talvez porque muitos cristãos acabam não separando a vida religiosa da vida secular como se fossem duas coisas diferentes. Não. O reino de Deus precisa entrar na minha empresa, precisa entrar na minha profissão. O reino de Deus, eu começo a ser usado pelo reino de Deus para mudar a sociedade. E agora, às vezes as pessoas fazem essa separação. Vou dar um exemplo, quando a gente entende que é o reino de Deus. Muito comum essa discussão entre coloca entre a cruz e o punhal. Ou a pregação do evangelho, ou a ação social. Epa, não, é o reino de Deus. O reino de Deus chegou e a justiça de Deus ela vai se estabelecendo através de mim, pela pregação da palavra e pela mudança das estruturas desse mundo.
com amor, com justiça social, com mudança cultural, o mundo vai sendo transformado por nós. Porque Mas o Espírito Santo de Deus chegou, ou porque o mas reino isso, de Deus pastor, chegou através da igreja. isso é muito profundo, né? É muito bonito, mas é muito profundo também. Porque deveria ser. A gente, já é, mas não aconteceu, vamos dizer. Isso já aconteceu. E à medida que nós conhecemos a palavra, mergulhamos na palavra e trazemos essa palavra e vivemos a prática dessa palavra, isso acontece. Exatamente. E esse ensino, esse princípio que é a palavra, o conhecimento por parte de cada cristão, que é isso, tu já está falando como se fosse e é dever de casa para todo mundo. Mas, infelizmente, nós temos aí muitas pessoas frequentadoras de igreja e não convertidas ainda. Ou pessoas que estão sendo expostas a um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E nós temos que ter muito esse cuidado, porque o evangelho genuíno te leva a viver a profundidade e te leva a estabelecer o reino. O evangelho água com açúcar te leva a buscar só a solução para o teu problema. Então, Deus ele tem nos chamado para, de fato, viver o estabelecimento do reino na terra. E ele não nos promete facilidade. Você vê que o evangelho de Cristo é o evangelho que toca em todas as áreas da vida do homem. Exatamente. Que confronta e aponta para o que o homem tem que fazer na terra. Ser um espelho do rei aqui na terra. Estabelecer aquilo que Cristo iniciou, completar aquilo que Cristo iniciou. No sentido, continuar a fazer aquilo que Cristo iniciou. Isso é muito profundo, é muito maravilhoso. E isso acaba a gente precisa ter implicações muito práticas. Aí estamos chegando no fim da... acho que já falamos até muito, né? Mas eu acho que as implicações práticas disso que tu está falando, a gente, quando entende que somos o reino de Deus e que essa realidade já é verdade em nós, a gente fica sabendo, lá naquele dia, diz Apocalipse, o Senhor será o nosso sol. Não vai precisar sol, porque o próprio Senhor será o sol. Ou seja, o conhecimento do Senhor vai habitar sobre toda a terra. Mas, Marcos, nós que já entramos no reino, isso já é realidade para nós hoje. Deus já habita em nós, o véu já foi rasgado, nós já temos livre acesso à sala do trono. A gente pode desfrutar disso hoje pela adoração, pela oração. A gente tem acesso à presença de Deus. Por isso, irmão, entre na presença de Deus, o reino de Deus chegou. Se você é crente, o reino de Deus chegou. A presença de Deus está acessível a você. Aleluia. Por exemplo, lá na frente, fala de que... Tá me dando um abraço aqui, eu estou mandando de volta. Inclusive, outra coisa. Stavros Messias está aí, a Nelma também, direto do Canadá. Um abraço para ele. Um abraço. Tem um monte de jovem também lá da igreja. Aí. Isso. E aí, Marcos, outra coisa, assim, implicação prática. A gente, como igreja, a gente tá falando, um dia o homem vai viver harmonia. Aí a gente fica brigando dentro da igreja hoje. Ei, pelo amor de Deus, o reino de Deus é onde se experimenta as gotas do céu na terra, é a igreja. É um lugar onde temos que experimentar profunda harmonia, amor, cuidado, onde permitir que o Espírito Santo una as nossas relações. Esse é o lugar. Vamos fazer das nossas igrejas o ponto de entrada do céu na terra, do reino de Deus na terra. Ainda mais, se o reino de Deus já chegou a partir de nós, na igreja, sim, vamos mudar a sociedade, vamos mudar pelo nosso trabalho, vamos mudar pela pregação do evangelho, vamos fazer ação social, vamos cuidar dos pobres, vamos lutar contra as injustiças da terra, a mudança do mundo começou. Por quê? Não começou quando agora, ou vai só... Lá na frente vai se completar. Mas desde que Cristo chegou, essa grande mudança da história já começou. A gente vai continuar, porque daqui a pouco cai, mas a gente vai continuar um pouquinho, porque tá bênção demais, Rafa, bênção demais. Stavros colocou aqui uma frase que eu achei interessante, que é: o meu eu é crucificado na cruz e o Espírito traz o mover dos céus à realidade da terra. Essa questão daquilo que é espiritual, ele se junta com o natural, como tu falaste. O reino de Deus
que é espiritual, ele vem para a terra através de nós. E é interessante que Jesus iniciou esse novo tempo. Ele morreu como unigênito e ressuscitou como primogênito. E nós temos agora essa missão de carregar esse reino em nós, estabelecer esse reino em nós. Então, esse reinado é um reinado que flui da igreja para a sociedade. Só que isso... Ontem eu estava conversando com o pastor Evandro, lá de São Paulo, e nós estávamos falando sobre... tem muita igreja hoje que parece um esconderijo e um hospital. Claro que, em medidas, nós somos igreja, nós somos hospitais, sim, e nós somos local seguro de segurança. Mas Deus tem nos chamado cada vez mais para sair, e para ir, e para estabelecer, e para conquistar, e para avançar. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E essa atitude de entender que nós temos, como o povo de Israel, quando Jesus Cristo estava ali naquela pregação que o reino dos céus é chegado, que chegou o Messias e tal, nós já temos que ter isso tão claro no nosso coração e dizer, ei, quem manda aqui é o Deus Todo-Poderoso. Nós somos esse exército, nós somos esses que vão estabelecer esse reinado. Então, essa ousadia que é dada pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que fluir isso de uma forma tão tremenda que as pessoas que estão ao nosso redor, elas não apenas ouçam, mas elas sejam impactadas como a pregação de Jesus Cristo fez. Demônios pessoas eram libertas através da pregação, pessoas eram curadas através da pregação, pessoas eram convertidas através da pregação, e hoje nós temos que retornar a isso. Nós temos que trazer essa manifestação novamente para a terra e temos que viver isso no nosso dia a dia. O reino de Deus já é chegado, vamos viver essa realidade do reino hoje, né? Viver hoje essa realidade, é muito importante isso. O Espírito Santo já em nós, dando a gente vai abrir continuidade para as obras de Jesus, né? A gente vai abrir para perguntas e respostas, a gente está chegando aí quase no final, mas eu queria que tu falasse para a gente, Rafa, se cair a gente volta, né? Essa igreja, depois do derramar do Espírito Santo, as marcas, o que mostra e como se deu esse desenvolvimento e o estabelecimento da primeira igreja, ou seja, da igreja nos seus primórdios. Sim. Quais seriam as marcas de uma igreja que está vivendo o reino de Deus hoje, né? Isso, né? Essa é a pergunta? Sim. Primeiro lugar, pregação bíblica. Eu acho que o avanço do reino de Deus acontece pela pregação fiel das Escrituras. É interessante sobre isso. Eu não vou me delongar muito mais nos assuntos também, porque... Não, a gente vai mais para 10, 20 minutos aí, a gente ora, agradece a Deus e... mas assim, porque senão a gente vai falando, né? O avanço do reino de Deus, mesmo no ministério de Cristo, né? Era a arma do rei, era a pregação da palavra. Tanto que quando ele prega, os demônios eram vencidos. E quando, lá mesmo em Marcos, logo ali pelo capítulo 1, começa a acontecer muitos milagres e Jesus acorda de madrugada para orar e se afasta da multidão. E ele chama, alguns discípulos chegam até ele e dizem, olha, todos estão te procurando, porque havia muita gente querendo cura, logo depois que ele tinha curado a sogra de Pedro. Ele diz, não, vamos para outros povoados e cidades para que eu pregue também ali, porque foi para isso que eu vim. Jesus sabia qual era a arma dele. A arma dele era a palavra. É a palavra que é a nossa espada, diz o apóstolo Paulo aos Efésios, né? É a arma do reino de Deus, é a palavra. Então, hoje vivemos uma época onde a palavra de Deus, a pregação da palavra, fiel, coerente, das Escrituras, a exposição fiel da Bíblia, foi meio que deixada em segundo plano em muitas igrejas. Sabe? Muitas igrejas, que hoje também a gente nem chama mais de evangélica, a maioria de nós, mas que a gente vai olhar, não tem nem pregação da palavra. Usa a Bíblia como quer, diz o que quer da Bíblia, tira fora do contexto, faz o que quer, faz de tudo promessa, diz, ou então só fala profecia nova e cadê a palavra? A gente tem que ser o povo da palavra. Segundo lugar, se quiser interagindo aí, vai dizendo aí. O segundo lugar, tu vai falar
Daqui a pouco a gente está fechando a live aqui, pessoal, mas já vai abrir em seguida, né, para o pastor Rafa está falando sobre as marcas de uma igreja que vive o reino de Deus. Ele já falou a primeira, que é a pregação da palavra. Agora a gente vai para a segunda. Só vamos cair e vamos voltar agora.